Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. Quem senta-se à mesa neste episódio é a doutora Terezinha Joca para conversarmos sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. Terezinha, seja muito bem-vinda ao Pode Vir, é uma satisfação recebê-la neste nosso espaço. Eu começo fazendo uma retrospectiva do movimento de inclusão aqui no Ceará. Então, nós estávamos em 1993, quando pela primeira vez o Ceará começa a falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas regulares. Até então, nós falávamos de integração ou falávamos de escolas especializadas. E você acompanha esses 31 anos desse movimento. Qual é a leitura, a avaliação panorâmica que você faz desses 31 anos? Eu nem sei te dizer se a gente andou muito ou se andou pouco. Porque a proposta de inclusão é que as escolas se preparem para receber, mas nem sempre elas estão preparadas. Às vezes há uma pseudo-inclusão, onde não há uma preparação do estudante para que ele saia com os conteúdos adequados e necessários para uma formação. Então, em 93, 94, veio esse grande boom, mas as escolas diziam que não tinham vagas, que não estavam preparadas para receber. E ainda hoje nós temos essa mesma desculpa. Então, os alunos chegam e há um faz de conta, muitas vezes, de ensinar e um faz de conta de aprender, onde a gente deveria estar muito preocupados com qual é a qualidade que nós estamos dando de ensino. Porque a inclusão é necessária de forma que haja uma adaptação metodológica. Visando a aprendizagem do estudante. Isso. Então, eu preciso saber como cada um aprende para saber como vou ensinar a cada um, porque cada um é singular. Não há como mais se massificar um ensino. O ensino tem que ser pensado para uma turma, mas que nessa turma haverá A, B, C ou D, que precisa de um olhar diferenciado. E isso ainda vem falhando. E parece que ainda é na área da integração que ficamos paralisados. Então, essa inclusão ela veio caminhando da década de 90 para cá e chega à entrada do milênio com a entrada dessas pessoas no curso superior. E o curso superior, esse sim, é que não estava preparado mesmo. Então, apesar desse cenário de poucas mudanças, né, em 3 décadas, você tem um trabalho que vem se diferenciando, um trabalho que vem mostrando mudanças possíveis no ensino superior para a aprendizagem de pessoas com deficiência. Um trabalho que você fundou e que continua coordenando na Universidade de Fortaleza, a Unifor. Né? E eu queria saber por que esse programa que você está coordenando está dando certo. É interessante a gente pensar, né, que é porque a gente acreditou. A Universidade de Fortaleza ela partiu à frente em 2005 com a criação de um programa de apoio psicopedagógico, quando o governo federal criou o projeto Incluir para as universidades federais. E chegando às pessoas com deficiência, havia lá uma professora, a professora Adileia, que tinha sido pioneira aqui no que a gente poderia dizer inclusão para a época, e ela foi pensando nessas pessoas com deficiência que estavam chegando lá e o que é que ela poderia se fazer, não é? Lá na universidade. Lá na universidade. E aí foi criado o programa em 2005, em 2008, eu fui chamada para fazer a coordenação do programa. E quando eu cheguei lá, eu levei a minha experiência externa dessas pessoas, não dentro da escola,
mas da minha clínica, que sempre trabalhou com a queixa da aprendizagem. Sim, você é uma psicóloga que sempre se dedicou à escola, aos processos de aprendizagem, né? Isso. E por que está funcionando bem ao longo desses quase 19 anos, né? Há uma aposta muito grande, né? Cada gestor que chega e a gente apresenta a proposta e a gente vai como se fosse colocando mais um tijolinho, mais uma credibilidade. Porque não pode haver inclusão se não houver aceitação. Então, eu preciso receber os estudantes, mas preciso também pensar na permanência. E, com isso, a gente tem trabalhado com os professores, ainda tem muito que se fazer, mas trabalhado com os professores, orientando de pouquinho em pouquinho para cada estudante que chega. Então, o princípio número 1 é aceitar o estudante na sua sala de aula. Isso. E se não houver essa aceitação, se eu não acreditar que ele vai ter algum desenvolvimento, eu não posso desenvolvê-lo mais e mais e mais. É preciso também que haja uma compreensão da família, uma compreensão da pessoa com deficiência também sobre limitações, porque nós também temos limitações. Eu não posso querer que um filho meu siga num curso onde só gera sofrimento. E isso a gente tem refletido com a pessoa. Mas é um sonho, mas vamos ver quanto custa esse sonho em termos de dor. E isso a gente tem conseguido trabalhar e, às vezes, até troca-se de curso, ver qual é o mais adequado para aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo. Você tem descalculia e o seu sonho é ser engenheiro. Como que você vai trabalhar com os números se a sua maior dificuldade, que é inerente a você, são os números? Então, a gente, às vezes, tem que pensar um pouquinho de que caminho, de que atalho a gente vai tomar. Aí, nesse momento, você precisa da aceitação da família, do apoio da família. Da família e da pessoa com deficiência. Nada a gente resolve sem eles. Então, tudo a gente pensa com eles. Eles têm o poder de decisão. Se disser, não, eu quero ir com a dor, a gente vai, sabendo que a coisa vai ser muito mais doída. E uma vez que esse aluno foi aceito na sala de aula, o que vocês, como profissionais, fazem para que ele possa aprender? Qual é a tua função como apoio psicopedagógico? Este ano nós estamos investindo mais nisso, né? A partir das novas diretrizes do que é que deve ser feito. Hoje existe um plano educacional individualizado. É uma proposta do Desenho Universal de Aprendizagem. Então, nós estamos estudando isso. Então, a gente estuda muito para poder levar à frente toda a proposta. E esse plano é da Unifor ou é um plano do governo federal? Do governo. Escutem, é um plano federal que pode ser aplicado em todas as universidades brasileiras. Isso. E é preciso, né? Há pouco tempo eu fui a um congresso e nas universidades federais tem a terminalidade. Eles estão trabalhando com a terminalidade diferenciada, quer dizer, não há jubilamento do estudante. Nas particulares, não há jubilamento. Mas o que a gente já vinha fazendo, sem nem entender dessa terminalidade das federais, a gente quebrava os semestres dos estudantes. Ao invés de 6 disciplinas, vamos fazer 3. E isso também é um trabalho de conscientização de que é necessário a gente, às vezes, retardar um curso, a gente demorar-se mais em um curso para poder haver um aprendizado e uma saída com conhecimento. Isso é um princípio básico da psicologia da aprendizagem, né? Cada estudante tem um tempo próprio para aprender. E aquele que tem uma deficiência também tem um tempo próprio. Ele precisa ser respeitado nesse tempo e nas suas capacidades. Isso mesmo. Então, a gente precisa respeitar cada um. Então, há algo muito básico. É a aceitação, o respeito e a entrega. Se a gente não se entrega como professor, a gente não consegue andar um pouquinho mais à frente com essa pessoa. A entrega do professor para acolher a diferença? Isso. Isso tem sido difícil? Às vezes é muito difícil, porque o professor universitário ele não foi preparado para ser professor das diferenças. O professor universitário
ele é um bom profissional que resolve ensinar. Essa era a visão antiga. Aí vem o mestrado, o doutorado, mas lá também não existe uma capacitação para o ensino das diferenças. Então, a universidade agora tem visto que a gente precisa investir na formação dos professores. Na docência do ensino superior. Isso. Não basta você ser um excelente engenheiro. Você precisa saber ensinar bem engenharia. Exato. Para todos os tipos de alunos e alunas que você tem na sala de aula. Isso. E nós temos tido uma procura do próprio professor. O professor está se envolvendo. Há pouco tempo nós fizemos uma pesquisa, o que é que o professor pensa sobre inclusão. Eu fiquei super feliz, que a palavra que mais surgiu foi acolhimento. Então, se o professor percebe que precisa de acolhimento, é sinal de que a gente está num caminho certo. Terezinha, você usa uma metáfora que eu gosto muito nas suas palestras, que é a da boia de salvação. Fala pra gente qual é o significado dessa metáfora na tua prática profissional e na prática da inclusão no ensino superior. É porque no dia a dia a gente tem que ver assim, que se eu tenho alguém que estão todos dentro do mar, né, e precisa sair, e alguém não consegue sair, todos recebem a boia e vêm puxando. Um afunda. Eu, como professor, eu preciso mergulhar para ir buscar esse que afundou. E trazer à tona e para que ele venha se juntar ao grupo. Então, esse é o trabalho da pessoa que inclui. Isso. Aquela que mergulha nas profundezas para resgatar aquele que não teve a mesma habilidade, o mesmo tempo de resgate, de sobrevivência no mar, para aquela boia que foi jogada, e a maioria pegou a boia, mas um não conseguiu. Isso. É esse um que a gente vai ter que olhar com mais atenção, com mais conhecimento técnico sobre a aprendizagem. E não posso esquecê-lo. Não é? Não é porque os 20 e tantos vieram à tona que eu vou deixar um lá embaixo. Eu tenho que ir lá buscar. Então, hoje nós estamos conversando com a doutora Terezinha Joca, que é psicóloga e é professora da Universidade de Fortaleza, na Unifor, e coordenadora do Programa de Apoio Psicopedagógico da Unifor. Terezinha, a gente vai agora para um intervalo literário e a gente pede à convidada que traga um livro para sugerir para quem está nos acompanhando. Quem foi que você escolheu para sugerir hoje? Interessante que eu acredito que ela nem saiba que eu escolhi o livro dela. Cassiane Costa era mãe de uma criança autista quando ela publicou este livro. Hoje ela é mãe de 2 crianças autistas, que a outra filha dela recebeu também o diagnóstico. Posteriormente, ela recebe o diagnóstico. Então, mostra aqui para a gente Cassiane Costa, Palmas, Pra Que Te Quero? É o título do livro, publicado pela Labrador. Por que este livro, Terezinha? Porque ela escreve de uma forma poética. Eu gostaria de ler o fechamento dela. É possível? Por favor. Houve um tempo em que queria que você batesse palmas. Você me ensinou que é possível festejar com os braços a balançar. Houve um tempo em que sonhava ouvir você dizer que me ama. Você me ensinou que o amor mais puro, através do olhar, brama. Houve um tempo em que meu desejo era que você brincasse comigo. Você me ensinou a brincar olhando além do umbigo. Houve um tempo em que queria que você desse tchau. Você me ensinou que tudo bem e não fazer um gesto tão banal. Houve um tempo em que me perguntei se você faria amigos. Mas meu maior anseio sempre foi para que você fosse feliz. Você me ensina todos os dias que a felicidade está em nós e não em seguir uma matriz. Diante de tudo que você me ensina com tanto esmero, palmas para que te quero. Que lindo. Então, esse foi o poema da Cassiane Costa, que é mãe de 2 filhos com autismo. Isso. Então, é a reflexão de uma mãe
né, pensando sobre como que ela vai se relacionar com os filhos que apresentam modos diferentes de ser, né, na convivência familiar. Isso. Muito obrigado, Terezinha, pela escolha do livro. Então, vamos voltar para os princípios básicos da inclusão. Para quem está ouvindo pela primeira vez hoje sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, quais são os princípios que não podem faltar, né, para uma inclusão bem-sucedida? Eu nem falaria em princípio, mas eu falaria de sentimento, o amor. Primeiro, o sentimento. É um sentimento, é o amor. Eu preciso amar as pessoas, diferentemente do que elas são, né? Como elas aprendem. Então, eu creio que quando eu amo o que faço também, eu vou encontrar saídas, né? Então, os princípios é credibilidade na pessoa e investimento na educação das diferenças. Certo. Então, nós temos aí a amorosidade, né? Então, é acolher o outro na sua diferença e acreditar esse outro também tem a capacidade de aprender e eu tenho a capacidade de ensiná-lo ou de mediar o processo de aprendizagem dele. Segundo, investimento. E aí nós falamos realmente de investimento financeiro. Né? É caro fazer o processo de inclusão. Nós precisamos de profissionais capacitados, né, nos países como Canadá, Estados Unidos, Alemanha. Nós temos a figura do educador especial, né, que é uma pessoa formada, muitas vezes com mestrado, doutorado, em educação especial, para pensar as modificações curriculares, as transformações do processo de aprendizagem. E eu acho que isso a gente não aprendeu a fazer no Brasil ainda, nesses 30 anos. Porque nós ainda cobramos da professora, do professor de educação regular, que ele saiba fazer tudo. E ele não, ou ela não foi capacitado para fazer tudo. Existem conhecimentos especializados que são feitos por profissionais especialistas em inclusão, e isso custa caro. Isso demanda investimento de políticas públicas. O que mais? Além da gente pensar, Cavalcante, nas barreiras. Então, quebrar barreiras. Porque nós temos as barreiras arquitetônicas. Sempre quando se falava em inclusão, só se pensava na arquitetura, né? Que deveria ser bem preparada para. E as barreiras arquitetônicas, as barreiras pedagógicas. E a das mais cruéis, a barreira atitudinal. O desrespeito que se tem à pessoa com deficiência. Em todos os lugares, não só na escola, mas em todos os lugares que a gente vai, a cidade não é pensada para as pessoas com deficiência. Sempre fica-se às margens. E a gente precisa quebrar isso aí e trabalhar desde a infância a aceitação do outro. Aquelas brincadeiras jocosas e capacitistas, elas têm que ser abolidas do nosso dia a dia. E a gente percebe que a criança de hoje ela já convive mais com as pessoas com deficiência. A criança da minha infância ela não convivia na escola. Convivia no seu bairro, mas não na escola. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras e possibilitar aparecer as diferenças e valorizar cada um. Não existe mais espaço para o que a gente chama de preconceito lúdico. Sim. Eu estou só brincando. Não, você não está só brincando. Você está comunicando uma atitude enviesada, preconceituosa, que diminui a subjetividade do outro. Isso. Ele é menos sujeito do que você. Ou ele é menos pessoa, para utilizar uma palavra mais de maior abrangência. Né? Ele é menos pessoa do que você, através da linguagem, da sua atitude. Então, a pessoa que é cega, ela não é menos pessoa do que a vidente. A que é surda, ela não é menos pessoa do que a que tem uma audição perfeita. Então, a gente precisa atualizar essas atitudes também. Isso. Isso tem sido uma barreira grande? Grande, muito grande. Porque até os humoristas estão reclamando de que não pode mais fazer humor
Porque eles sempre fizeram humor, inclusive com as deficiências. Sim. Então, não pode mais fazer humor. O que se chama também de humor negro não pode. Porque até a palavra negro aí já está inadequada. Então, é um momento da sociedade refletir o que é que a gente tem feito até agora. Esse é um novo milênio. Então, vamos repensar a nossa educação. E refletir também por que a sociedade, por que nós, já que nós somos a sociedade, colocamos essas pessoas à margem. Sim. Nós marginalizamos uma determinada população com deficiência. Por quê? É algo que a gente precisa refletir. Por que um tipo de pessoa tem mais valia do que outra? Por que não incluir todas as valias de todos os seres humanos? É um desafio, né, esse teu trabalho? É um grande desafio. Mas é muito prazeroso, né? Eu digo que não chego à exaustão porque eu faço muito o que eu gosto. Me dá um prazer muito grande quando eu vejo alguém evoluir dentro daquelas dificuldades que ele vinha apresentando e, de repente, se destaca. Cada colação de grau, para mim, é uma felicidade muito grande quando eu vejo uma pessoa com deficiência que galgou aquele espaço. Eu fico muito feliz com isso. Eu imagino que você já soma aí, o quê? Uns 40 anos ou mais de prática profissional? 42. 42 anos de prática profissional dedicados à educação prioritariamente. Sim. E mesmo assim, não está cansada? Não. Ainda não parei. O que te alimenta? Qual é essa potência vital que te enche de esperança, de ânimo para continuar servindo a educação? Eu acredito que ainda tenho muito para dar. Enquanto eu não perceber que não se vai precisar estar falando de inclusão, ainda não está na hora de parar. Porque se precisa incluir é porque alguém está do lado de fora. Então, a gente precisa ter que eliminar esta palavra. Não há como a gente dizer mais a universidade é inclusiva, a escola é inclusiva. Porque não é para ser assim. Todas devem aceitar todos e todas. Porque se a inclusão é necessária, alguém está de fora, fatalmente. Então, para mim, é um prazer muito grande. E essa história de trabalhar com a deficiência, quando eu digo na minha infância, eu não convivia na escola. Mas, para mim, era muito natural ter meus amigos, minhas amigas com deficiência. E, para mim, era só uma pessoa que andava mais devagar, que falava diferente. Para mim, foi assim. A diferença, agora já me colocando no lugar de quem experienciou a diferença, foi ter crescido com um irmão com autismo e uma irmã com síndrome de Rett. Então, como eu aprendi com esse casal, né, de irmão e irmã, e como eu aprendi com a minha mãe, que disse, não, eles não vão para uma instituição para pessoas, que à época se dizia pessoas... Me esqueci agora qual vocábulo, mas era um dos vocábulos mais... É uma instituição, né? Quase como uma instituição para pessoas inadaptáveis à sociedade. E essa mãe disse, eu vou educar da mesma forma que eu eduquei meus outros 7 filhos. Nós somos uma família de 9, então ela se esforçou, ela estava ali presente também para que ele e ela pudessem aprender da mesma forma, mesmo não tendo escola. Eles não conseguiram frequentar porque as escolas não aceitavam. Então, o teu sonho é chegar a uma época em que a palavra inclusão não precisará mais existir como linguagem. Isso. Eu sei que está longe, mas, né, um dia, talvez meus netos, meus bisnetos vejam isso. Mas é bonito, né, você colocar isso como uma projeção de futuro, para que a gente que acompanha agora, para os mais jovens que estão conhecendo a inclusão agora, possam pensar por que eu ainda preciso incluir. Por que não estão todos incluídos e presentes? E, Terezinha, o que ainda precisamos avançar? Nas políticas. Nas políticas de inclusão, nas políticas de aceitação das diferenças das pessoas, né? As políticas públicas, políticas que venham do governo, como também das próprias instituições. Atualmente, a gente tem trabalhado numa política interna
da universidade. Nós não temos ainda a nossa política escrita. A gente tem boa vontade. Então, a gente tem trabalhado para ter uma política de inclusão lá institucionalizada, aprovada, e que a gente possa fazer da melhor forma essa inclusão. E essa educação, essa formação. Porque a formação ela não é só cognitiva. A formação ela é muito mais ampla. Então, a política pública, no papel, ela até existe. Existe. Né? Com todos os seus princípios. É uma política pública, inclusive, muito bem construída, a do Brasil. Sim. Mas falta transformá-la em praxis. Sim. Ação e transformação, né, para que esses jovens que estão sendo incluídos possam realmente aprender e possam realmente ser incluídos na sociedade, no mercado de trabalho, com as mesmas oportunidades dos outros que terminam as suas faculdades. É isso. Porque você falou numa coisa, o mercado de trabalho ele é cruel. E ele tem as cotas a serem cumpridas, mas eles pedem, quando me procuram, um cego que enxergue, um surdo que fale e uma pessoa com deficiência que não ande de cadeira de rodas. Então, quando eles me pedem isso, para mim é um soco no meu estômago. Né? É uma prova de não aceitação. Então, eu só quero uma pessoa com deficiência mais ou menos para eu cumprir a minha cota. Então, legalmente, existe uma cota que ele precisa preencher, isso mas ele não quer preencher com quem realmente precisa ocupar aquela cota. E quando oferece, são subempregos. Onde é que você mais vê surdo trabalhando? Nas embalagens, né? Embaladores de supermercado. Verdade. E, às vezes, aquele embalador tem um curso superior. E aí isso é muito cruel, porque se ele não aceita, ele não tem outro lugar para ir. E esse subemprego reflete uma concepção de uma subespécie, né? Isso. Então, é uma espécie humana inferior à outra que eu quero privilegiar. Exato, Os desafios ainda são grandes, né, Terezinha? Depois de 30 anos... É muito grande mesmo, né? Mas vamos. Inclusive, dentro dos marcos legais, em 2015, foi em 93 que você falou, em 2015, olha quanto tempo depois, surge a Lei Brasileira de Inclusão. E que muitas vezes ela é vilipendiada, ela não é pensada nos lugares. E outro dia, conversando com uma colega, ela diz assim, veja o quantitativo de pessoas com deficiência chegando agora, que corresponde exatamente ao período de escolaridade. Então, esse tempo todinho foi o período de escolaridade daquele pequenininho que chegou lá na escola. Então, agora vem muito mais. E é uma realidade que as instituições não podem fazer de conta que não está vendo. O quantitativo de pessoas é muito maior, além da quantidade de laudos e de uma sociedade totalmente adoecida que tem chegado. Porque, além das pessoas com deficiência, tem chegado muito as questões das patologias psiquiátricas. Então, o sofrimento da sociedade é grande e a gente tem que ver como que a gente pode acolher essa população que tem chegado. Antes eu tinha 2 autistas, hoje a gente já passa de 40 autistas na universidade toda. E todos os meses vem mais um laudo, mais outro laudo, e a gente vai vendo como trabalhar com essas pessoas da melhor forma. Então, a deficiência ou a patologia passou a ser o rótulo da subjetivação. Sim. Eu não sou mais uma pessoa, eu sou essa deficiência, eu sou essa patologia. E essas patologias só se multiplicam, só aumentam, né, nesse 2024, por exemplo. Antes, os laudos eles eram guardados. Hoje, eles são apresentados em várias situações. Né? Hoje, eles são passaporte. Isso. De entrada para qualquer situação. E você traz aí um marco 2015, então a gente está falando que em 2025, no próximo ano, nós vamos comemorar 10 anos. Sim. É um tempo de parar para refletir o que
que foi feito Isso. e o quanto que nós ainda precisamos avançar no Brasil para que essa política pública seja realmente eficiente, que ela traga realmente transformações para as vidas que estão sendo beneficiadas por ela. E a lei está bem clara, Cavalcante. A gente não faz nada além do que querer seguir a lei. Com amor, com aceitação, mas é a lei que nos rege para poder praticar a inclusão na universidade. Então ninguém está fazendo bondade. Não. É um princípio legal. É um princípio legal. É obrigado incluir na universidade. A legislação já anuncia. Isso. Agora falta aprender a fazer como fazer da melhor forma essa inclusão. Já que é uma garantia constitucional. Todos e todas têm o direito de serem incluídos no ensino superior. Como? Resta saber o como, né? Então, para saber o como, a gente tem que estudar. E tem que contar com profissionais treinados, capacitados na inclusão, no processo de transformação do currículo, para que as pessoas realmente aprendam e possam exercer as graduações, as formações para as quais elas foram treinadas. Porque que frustração maior é você receber um diploma, mas que você não vai exercer. Né? Que prazer é esse de só ser doutor? Qual foi a função que teve, então, a graduação na vida da pessoa que não vai poder exercer a profissão para a qual ela foi igualmente capacitada com seus colegas na universidade? Então, essa é a pergunta que a gente deixa nesse final de episódio para que a gente possa pensar a melhor inclusão que o Brasil pode proporcionar para as pessoas com deficiência, no nosso caso aqui hoje, no ensino superior. Terezinha, muito obrigado por dedicar esse tempo para pensar com a gente essa temática. Eu que agradeço, um prazer imenso conversar com você. E o Pode Vir, ele conta com a ambientação da arte com mesa posta. Cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte com mesa posta.